meditando e pensando o que a palavra de Deus fala acerca da igreja de Cristo. A igreja é gloriosa por causa de Cristo. E eu quero, então, começar lendo Efésios capítulo 1, versículos 1 a 4, e nós vamos para mais ou menos 3 passagens esta noite para ver a glória do corpo de Cristo. Efésios 1, 1 a 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos mais uma vez diante de Ti para pedir Tua misericórdia. Desvenda nossos olhos para que nós podemos contemplar as maravilhas da Tua lei, para a glória e louvor de Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É isso que a palavra de Deus fala acerca da sua realidade. A realidade da igreja é este. A igreja é a beneficiária da nova aliança. E na nova aliança nós temos a plenitude das promessas de Deus descobertas em Cristo. A plenitude das promessas que chega a nós em Cristo. Isso que nós recebemos na nova aliança, e a igreja é o recebedor da nova aliança. Eu serei o seu Deus e vós serão meu povo. Estas são as promessas pactuais que Deus tem sempre feito com teu povo, e em Cristo isto é nossa realidade. Ele é nosso Deus e nós somos o povo dele. Em Cristo todas as promessas encontram seu sim e amém. Em Cristo todas as promessas são sim e amém. Então, em Cristo, por causa da sua conexão com Cristo, por causa de nossa união com Cristo, estas realidades da nova aliança são nossos. Cristo é o cabeça pactual, não é verdade isso? Ele é o cabeça da aliança e nele somos cumpridores, obedientes, fiéis. Nele. Ele é nossa cabeça e nós somos o corpo. E a cabeça conseguiu. Então a igreja conseguiu nele, em Cristo. Então toda a glória da igreja é encontrado, todas as promessas, todas as bênçãos são encontradas em Cristo. Mas você já notou, talvez na sua própria vida, talvez no seu pensamento ou na sua cultura, até talvez no meio evangélico, você já notou que existe muitos hoje que queremos, talvez até eles querem Jesus, mas eles não se importam muito com a igreja. Eles querem até espiritualidade, mas a igreja assim não é tão importante na visão deles. Até eles vão dizer Jesus, ele foi uma pessoa bom,
e, né, uma figura importante, eu gosto de Jesus, mas essa coisa da igreja, não é aquilo que eu acho importante na minha vida. Igreja organizado, né, aquele culto dominical, né, essas coisas, né, disciplina eclesiástica, nós nem queremos falar sobre isto. Nós não gostamos, muitos hoje não gostam desta estrutura de autoridade, discipulado, essas coisas, né? Nós queremos viver muitas vezes só, eu e Deus. Espiritualidade, ok, legal, eu vou buscar isso para mim mesmo. Talvez isso é pior nos Estados Unidos do que aqui, mas certamente é uma realidade e uma tentação que todas as épocas, o povo de Deus, em todas as épocas, nós precisamos estar alerta para esta baixa visão da igreja. Até tem muitos hoje que querem desistir da igreja. A igreja tem trazido para eles muitos problemas. No século passado, muitos teólogos têm ensinado que a igreja é o plano B de Deus. Então, também nós até temos alguns problemas teológicos que têm nos informado que a igreja não é tão importante assim. Será que as coisas deveriam ser assim? Nós devemos ter essa baixa estima para a igreja como muitos têm hoje em dia? Hoje à noite, então, vamos tentar buscar uma resposta para esta questão, essa dúvida. Será que nós devemos ter essa baixa visão da igreja? E vamos fazer essa pergunta pessoalmente a nós mesmos. Será que você foi infectado de alguma forma com alguma dessas ideias culturais sobre a igreja? Talvez até hoje à noite você está lutando na sua própria alma com as imperfeições que você tem visto na igreja, porque muitos de vocês já passaram muitos anos na igreja e você certamente viu ali vários problemas, pessoas que não te agradam, pessoas que não são gentil, que não são cheios de amor. Será então você é tentado a pensar assim sobre a igreja? Mas a Bíblia é muito clara sobre como nós devemos pensar sobre a igreja. A igreja é nada mais, nada menos que gloriosa. Então, a esperança desta noite é que você cresce no seu conhecimento, amor, compromisso e preocupação e amor até para esta congregação e para a igreja de Cristo. Nós vamos ver esta visão expressada na palavra de Deus. E também vamos meditar sobre o que seria uma resposta apropriada à visão bíblica da igreja, como isso deve transformar então nossas vidas. Irmãos, hoje à noite nós devemos entender, tem muitos jovens aqui, quando eu tinha poucos anos assim, eu falava assim, eu sei que isso é comum falar, vamos para a igreja, ou nós vamos dizer coisas semelhantes, mas a igreja não é o prédio, isso é muito claro, A igreja não é o prédio aqui, não é você que está sentado na igreja hoje à noite. Você não está sentado na igreja. É a igreja que está sentado. Quer dizer, vocês, o povo de Deus, vocês são a igreja. A igreja, então, é que está sentado e ouvindo a palavra de Deus. O conteúdo desta mensagem vai ser tirado de 3 metáforas. Então nós vamos ver essas 3 metáforas, aí nós vamos
conclui. A primeira metáfora é achado em Efésios, capítulo 5. E vocês conhecem muito bem esta metáfora. Uma metáfora ilustra, mostrando como duas coisas diferentes, como eles têm algumas coisas em comuns. Okay? Então, uma metáfora é uma figura de linguagem. E aquela metáfora em Efésios 5 é muito comum, é muito conhecida. Efésios 5, 22 e 23, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A igreja, então, nós vamos aprender em primeiro lugar, a igreja está conectada com Cristo como uma esposa é unida a uma esposa, como um casamento. Nós somos, então, casados com Cristo e tem grandes promessas para a noiva. Esse é seu futuro. Nós podemos ouvir isso em Apocalipse 19. Eu vou ler isso para vocês. Nem precisa tentar correr para lá, a não ser se você quiser. Então ouvi uma como voz de numerosos multidões, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ativiou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A igreja, então, é a noiva de Cristo. E olhe as grandes promessas que são feitas por vós. Você já conseguiu imaginar um casamento, uma cerimônia? Eu sei que isso é um momento muito importante em nossas vidas e recentemente nós fomos para um casamento de Patrícia, né? Coisa linda e bela. Mas você já viu um casamento sem uma noiva? Não seria muito triste aquele momento? Não tem a noiva. O que seria um casamento sem uma noiva? Mas aqueles que não amam a igreja, eles estão dizendo que um casamento não precisa ter uma noiva. Nós não queremos a igreja. Nós não queremos a noiva. Isso é um pensamento muito louco, não é verdade? Não é bíblico isso. Quando uma pessoa diz, então, que eles amam Cristo, mas eles têm muita dificuldade com a igreja, tem algum problema bem presente neste tipo de pensamento. Nós precisamos amar o noivo e a noiva. Um casal, um homem e mulher, não devem ser divorciados, né? Isso é um ensinamento muito claro na palavra de Deus. Não é o padrão, não é o ideal, e até tem grandes advertências contra o divórcio, e é muito triste quando isso acontece. Nós reconhecemos que tem um problema quando isso acontece. Cristo e a igreja também não devem ser divorciados em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos amar a igreja com todos os seus problemas por causa do noivo. Certamente, eu imagino que tem uma correlação entre o entendimento quebrado da igreja e a importância da noiva de Cristo
e os problemas em nossas famílias. O divórcio humano, no casamento humano, é uma consequência também de uma visão baixa da igreja de Cristo e os ensinamentos do nosso marido fiel. Hoje à noite há pastores que acreditam na Bíblia, que estão tentando pregar fielmente o Evangelho, que 3 semanas atrás eles estavam pregando a palavra de Deus livremente. Mas hoje eles estão na prisão, sendo perseguidas. Isso está acontecendo hoje na China, por exemplo. Então, tem muitas pessoas que odeiam a igreja de Cristo. Eles querem retirar a igreja da nação. Mas a igreja nunca perecerá. O poeta falou no hino, né? Seu querido Senhor para defender, guiar, sustentar e acalentar. Está com ela até o fim. Embora haja aqueles que a odeiam e falsos filhos no seu meio, contra tanto inimigo quanto traidor, ela sempre prevalecerá. Por que a igreja vai prevalecerá? A igreja é gloriosa, a igreja é vitoriosa por causa do seu esposo. É uma vitória garantida para você. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então nós temos visto que a igreja é gloriosa por conta do seu esposo, por causa do marido, Cristo. Você deve então, amados, olhar para o noivo se você quiser ver a glória da igreja. Tem seus olhos fixos sempre ao longo da sua vida a noivo que ama a noiva. A segunda metáfora nós conseguimos ver em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, onde é dito: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Então você está conectado com Cristo, com um corpo, está conectado a uma cabeça. Cristo é a cabeça do corpo. Então, se ele é glorioso como ele realmente é, não tem como a igreja, o corpo, não se torna gloriosa também, porque tem uma conexão com a cabeça. Cristo é nosso cabeça federal. Ele representa a gente pactualmente. Então, aquilo que ele ganhou, pactualmente, ele foi fiel. Nós, em conexão com ele, nós também somos herdeiros destas grandes vitórias pactuais. Ele é nossa cabeça orgânica. Quer dizer, nós temos uma conexão com esta cabeça. Esta conexão é uma relação real, é uma conexão vital. Quer dizer, sua vida espiritual flui desta conexão com Cristo. João 15, lembra a passagem? Eu sou a videira. Quem? Cristo. Eu sou o videiro, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vida real. Essa conexão orgânica
da sua igreja com Cristo sempre tem que ser lembrado. Isso significa, irmãos, que todo membro, todo ramo, toda família, toda pessoa que faz parte da igreja, eles vivem e eles operam somente através da vida e poder de Cristo. Mesmo o Espírito de Cristo é que habita tanto em Cristo e também na sua igreja. Que glória é isto para a gente. Ele é nossa cabeça pactual, ele é nossa cabeça orgânica, ele é também nosso cabeça regente. Ele reina. Ele é um cabeça vitorioso. Sim, ele reina, ele rege através da instrumentalidade dos homens. Ele lhes delega autoridade. Mas nunca lhe transfere sua autoridade. A igreja não tem. Eles têm uma autoridade delegada, igual um embaixador. Né? Eu conheço o embaixador do Brasil que vive na Suíça. Ele não pode chegar lá e inventar novas regras do Brasil. Ele simplesmente tem que transmitir a mensagem do governo do Brasil para aquela nação. E a mesma coisa com os líderes na igreja, mas ele é o cabeça regente da igreja. E por isso ele é capaz de proteger a igreja de todos os seus inimigos. A palavra que nós acabamos de ler é: pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A vitória de Cristo é nossa vitória. Nós estamos ali com Ele pisando, porque Ele pisou na cabeça do serpente. Nós também vamos ter vitória sobre todos os nossos inimigos. Você já viu um filme? Talvez você é um médico, ou você conhece alguém que já foram amputado. Não é uma coisa grotesca. É um momento de muito dor. Antigamente eles nem tinham, né, os remédios e assim, a maneira de tirar a dor naquelas velhas épocas. Então nas guerras, simplesmente, quando tinha um perna que precisava ser cortado, eles pegaram um serra e foi a trabalho. Uma cena grotesca. Membros desconectados com a igreja de Cristo também é uma coisa terrível. É um visual muito triste, muito cheia de dor. Então, irmãos, nós precisamos aprender com toda essa teologia sobre nós mesmos, né? Sobre como nós tratamos um ao outro. Nós não podemos dizer para o nosso próximo aqui na igreja, nosso irmão cristão, e dizer: eu gosto da cabeça, mas eu não gosto de você e seu corpo. Essas coisas andam junto por causa desta conexão orgânica. Cristo sem um corpo é monstruoso, é uma coisa terrível, e nós não devemos pensar assim se nós queremos ser cristãos bíblicos. A igreja de Cristo precisa de pessoas comprometidas nos bons momentos e nos maus momentos. Comprometido com o avanço do reino de nossa cabeça federal. Nós, então, quando fazemos de nós servos vivos, vibrantes, obedientes, ativos, alegres, cheios de amor,
daquele cabeça maravilhosa, a obra de Cristo. O cabeça avança quando nós trabalhamos e agimos de acordo com o nosso cabeça. Então, irmãos, a igreja é gloriosa por conta do seu cabeça, Cristo. Você deve, então, irmãos, olhar para a cabeça se você quer ver a glória da igreja. A terceira metáfora desta noite é achado em 1 Coríntios 3, versículos 9 a 17. Agora, as pessoas que conhecem construção civil, vocês vão gostar desta metáfora. 1 Coríntios 3, 9 a 17. A igreja é um edifício onde Deus habita e cujo fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento aonde o prédio, a igreja, cresce. Versículo 9 de capítulo 3. Porque de Deus somos cooperadores, louvor de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fino, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Versículo 9, então, ensina que vós, todos vocês, a igreja, são o edifício de Deus. Aqui na cidade de Recife, as construções quase acabaram nesses dias recentes, né? Mas é interessante ver um prédio, né, sendo levantado e ver todos aqueles trabalhadores fazendo funções diferentes, né? Um é mestre de obras, outra mistura massa, outra dá ordens, outro é engenheiro que vê se o projeto é né, matematicamente sólida. Tem o arquiteto e todo mundo trabalhando em conjunto. Aí sim, o edifício cresce e se torna forte e bela. 1 Pedro fala acerca destas peças dentro deste edifício. Chegando vós para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Aquele pedra forte, o base, o fundamento, aonde tudo é sustentado ali. Em Sião, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhada. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas
para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser o principal pedra angular e pedra de tropeça e rocha de ofensa. Cristo é esse pedra, né? Ele é este fundamento, o base da igreja. Então a igreja tem o melhor fundamento possível. Você pode imaginar um fundamento para construir em cima melhor do que este? Então, irmãos, individualmente eu creio que nós devemos perguntar a nós mesmos que tipo de edifício nós estamos construindo sobre este pedra angular, sobre Cristo. Que tipo de materiais nós estamos usando? Que material você escolheu para investir e quais são seus ferramentas de construção em cima deste fundamento? Ouro? Valioso, dedicado, né, forte, ou fino, palha. O que você pensa a respeito da igreja? Qual valor a igreja tem na sua visão, no seu coração? Essa comunidade de santos e essa igreja local é ouro? Vale ouro para você? Ou é meramente, né, palha? Você ora por ela? Você gasta tempo com ela? Você a ama? A igreja é importante para você? Você tem uma visão elevada sobre a igreja? Essas são perguntas que nós devemos fazer. Muitas vezes nós podemos interpretar esta passagem individualmente. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Muitas vezes nós interpretamos isto individualmente, mas nós podemos ver no versículo 17 que a segunda pessoa plural é usado. Vós. Todos nós. Vocês todos, o corpo, a igreja, coletivamente, os adoradores congregados são habitados pelo Espírito de Deus. Versículo 17 também adverte a gente, se alguém destruir o santuário de Deus. Que perigo de destruir, de não valorizar, de denegrar, de odiar, de não investir na comunidade dos santos, corpo de Cristo, a igreja local e universal. A igreja não deve ser destruída em nossos corações. O Espírito Santo habita no templo e o templo é a comunidade de adoradores. Como é que destruímos esse templo em nossas vidas, irmãos? Os coríntios estavam destruindo-o por divisões pecaminosas, vanglória, ciúmes. Pense nas igrejas, talvez, na sua infância. Todos vocês são meio recém-chegados aqui, porque essa igreja só tem alguns anos de existência, né? Pense na sua jornada dentro da igreja. Será que ciúmes atacou aquele local? Mesma coisa com os coríntios. Divisões pecaminosas, partidarismo e outros tipos de pecados contra a comunidade, contra a igreja de Cristo. Imagina destruir o edifício de Deus, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Nós estamos vendo então esta noite a grande advertência contra estes tipos de pecados que nós devemos manter, a luta
contra estes tipos de pecados em nossa própria vida? Vamos tentar aplicar isso um pouco às nossas vidas e aí nós vamos concluir. Nestes 3 metáforas, você está enxergando o foco na comunidade dos no coletivo. Eu espero que pelo menos isto está sendo destacado, porque nós vivemos numa época muito individualista, em muitos sentidos. Talvez nós devemos e nós precisamos reformar nosso pensamento sobre a igreja e sobre nosso relacionamento com a igreja. Eu lembro crescendo nos Estados Unidos e assim, eu sempre ouvi falar sobre um relacionamento pessoal com Jesus. Certamente é um relacionamento individual e pessoal com Jesus. Isso nunca pode ser esquecido, mas também nós não podemos esquecer nossas responsabilidades corporativas. Comunidade, nossas responsabilidades de amar um ao outro e de ver o coletivo avançando, em vez de simplesmente preocupar comigo, minha salvação individual. Muitos pensam assim: tive meu tempo privado com Deus hoje, li minha Bíblia, até tive o culto doméstico, então está tudo bem. Mas nós esquecemos alguma coisa ali. Talvez melhor e mais bíblico certamente é isso. Teve meu tempo na palavra e liderei minha família no culto doméstico. Mas também eu estou preocupado com a nossa reunião pública neste próximo domingo. E eu quero orar, eu quero investir tempo pensando e meditando e orando. Eu também estou preocupado no crescimento dos meus relacionamentos com o povo de Deus, com a vida deles, como eles estão andando com Cristo. Será que eles estão bem? Eu estou tendo conversas íntimas com meus irmãos sobre Deus, sobre pecado, sobre nossa vida perante o Senhor. Eu estou preocupado com o avanço do reino de Deus na terra, ou só simplesmente com minha alma individual. Creio que a Bíblia está nos ensinando que nossa guerra tem que ser um pouquinho mais abrangente. Nós precisamos preocupar um pouquinho mais, além de nossa própria salvação individual, e preocupar com o avanço do Evangelho aqui, ali, na Inglaterra, na Europa e na China e todos os outros lugares. Talvez tenha implicações sobre nosso pensamento sobre missionários. O avanço da igreja em Índia. Nós conhecemos o missionário dali. Nós estamos orando por esses missionários para o avanço do reino. A igreja é onde Deus está. Então, se você deseja estar onde Deus está, você vai querer estar com a igreja. Ele prometeu. Por isso ele falou que nós não deixamos de congregar com a igreja. É sempre importante em nossas vidas. É difícil para a igreja, né? Os líderes de uma comunidade local cuidar das pedras quando eles são pedras soltas. Eles estão ali, eles não estão na congregação. Tem várias implicações dessas verdades, nós não temos tempo para falar sobre todos eles. Mas mais uma vez eu quero perguntar a você mesmo: você é comprometido com a igreja? Ou você é desapontado
com a igreja. Talvez você está oscilando na sua visão, no seu amor com a igreja. Você está desconectado da igreja de Cristo? São perguntas importantes para nós. Irmãos, a igreja é simplesmente gloriosa porque é o edifício e lugar da habitação de Deus. A igreja é gloriosa por conta do seu fundamento, ou pedra angular, que é Cristo. Então você deve olhar para a principal pedra angular se você quer enxergar a glória da igreja. Resumindo o que nós temos visto hoje à noite, vimos nessas 3 metáforas bíblicas que a igreja é gloriosa. Seria o título do sermão. A glória da igreja. A igreja é gloriosa por conta do seu esposo. A igreja é gloriosa por conta do seu cabeça e por conta da sua fundação. O que você pode fazer, irmãos, então, para viver a gloriosa realidade da igreja? O que você pode fazer? Uma coisa que você pode fazer é amar a estrutura de autoridade da igreja, porque foi Cristo que estabeleceu isso. Nós não podemos argumentar contra isso, não. Cristo, cabeça federal, instituiu. Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não desejar a organização que Cristo implementou é um desejo de ser desconectado com a realidade bíblica. Tem muitas pessoas, eles são chamados as desigrejadas. Eles estão desanimados com a igreja. Eles não gostam da autoridade da igreja. Então, irmãos, nós devemos sim amar a liderança, mas também nós devemos entender a importância de cada membro na igreja. 1 Coríntios, repetindo, capítulo 12, diz, versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisa de vós. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Todo membro é importante. Então, se nós amamos Cristo, nós vamos amar cada indivíduo. Nós vamos desejar que os dons e habilidades, os talentos serem usados na igreja. Então, irmãos, valoriza seus irmãos e irmãs na igreja local e na igreja universal. Valoriza eles. Coloca eles dentro do seu coração. Ama a igreja. Ama a obra da igreja. Participa na comissão que Cristo deu à igreja. Faz sua contribuição para este edifício. Ore pela igreja. Logo, eu creio, nós vamos ter uma lista. Finalmente, uma lista de todos os membros. Nós já temos, né? Mas eu creio que logo vai ser distribuído. Aí você vai poder ver a face, cada membro. E você pode orar, é uma boa ideia. Ora pela igreja. Conforte, instrua, ajuda, edifica uns aos outros em amor e sabedoria
Busca aquele que está fraco, aquele que está desanimado e traz o conforto da palavra do Evangelho para esta alma. Esteja envolvido no discipulado, ensina seus filhos. Seja envolvido com a palavra de Deus na sua própria vida e na vida dos outros. Irmãos, lute pela unidade da igreja. Não somente com um mero sorriso na face, uns para os outros, mas lute pelo bem, pela prosperidade da igreja no interior do seu coração. Até você não consegue amar, não desiste com Deus. Eu quero amar a igreja como coração puro, Senhor. Lute para amar uns aos outros na igreja. Use seus dons espirituais e participe da adoração na igreja. Irmãos, o problema no qual estávamos olhando hoje é de que as pessoas atualmente, muitos dos nossos dias, eles buscam uma espiritualidade fora da igreja, desconectados de Cristo. Eles até vão dizer que eles amam Deus, eles amam a igreja, Cristo, mas eles não querem nada a ver com a noiva de Cristo. Isso não é uma ideia baseada nas Escrituras, é uma ideia falsa. Irmãos, todo o resto, tudo que você pode imaginar, vai chegar a um fim. Até seu casamento. Seus filhos tão preciosos, você ama tanto, vai terminar. Mas a igreja é eterna. A estrutura da sua família não é eterna. O estado político brasileiro não é eterno. Mas a igreja permanecerá para sempre. No que você deve investir então? A igreja veio da eternidade passada, no conselho secreto eternal de Deus. É ali que saiu e Deus fundou a igreja. O próprio Deus proveu para pagar o preço pelo seu povo. E é a compra mais cara que se possa imaginar. Este é o centro das atividades de Deus e o propósito do universo, de toda a história do universo, o propósito central é totalmente conectado com a igreja. A igreja é a nossa vida, porque Cristo morreu e ressuscitou por sua noiva. Ele vive e intercede agora mesmo por seu corpo. E está habitando através do seu mesmo Espírito. Ele está habitando através do Espírito neste edifício, este templo. E Ele mesmo é a fundação sobre a qual a estrutura, todos vocês, todos vós, está edificado. Então, irmãos, a igreja é gloriosa por conta do grande plano da redenção no qual ela participa. Grande plano da redenção. Criação, queda, redenção e antecipação da consumação são todas partes da realidade da igreja. Então, ama a igreja e não seja enganado sobre o espírito da cultura de nossos dias. Ama a igreja. Vamos fechar na oração. Nosso Deus e Pai, nós temos meditado nesta noite sobre tua noiva, né? E ainda mais sobre teu Filho amado Jesus Cristo, o Criador dos céus e a terra, o Criador de todas as coisas e aquele que está recriando depois da queda todas as coisas em Cristo, criando uma nova família, aonde esta família vai reinar
e a habitar a eternidade, louvando o teu santo nome. Que promessas maravilhosas. Então, Senhor, nós entendemos que é nosso dever de servir, amar, batalhar ao lado e com a igreja, para a glória de teu santo nome. Ajuda-nos a fazer isso com alegria em nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.